Rushdoone Brasil, será que você vai ser culpado de criticar o Craig e acusá-lo de heresia injustamente? É o que vamos ver no vídeo de hoje, que é uma vídeo-resposta ao dono do canal Rushdoone Brasil, que gravou um vídeo criticando William Lane Craig e o chamando de herege por causa da sua posição sobre Gênesis dos capítulos 1 ao capítulo 11. Vamos lá, react com as minhas considerações. Que William Lane Craig é um grande apologeta que levou muitos do ateísmo à fé não é mistério para ninguém. O que poucos sabem é que esse homem, lamentavelmente, tem pressupostos equivocados que o levam a admitir verdadeiras heresias. Ok, então a acusação é dupla. Ele tem pressupostos equivocados, então ele opera com base de antemão em alguns princípios que são equivocados, e isso o conduz à heresia, né? Então ele é herege. Vamos ver se ele consegue sustentar essas duas alegações muito fortes sobre um dos homens mais influentes da religião cristã dos últimos tempos. Está aqui o vídeo na velocidade 1.75 e, na medida do possível, vou intervir e fazer alguns acréscimos à análise do pastor Rodrigo Mocelin. Vamos. William Craig é um famoso apologeta conhecido no mundo inteiro por sua defesa da fé cristã. Considerado por muitos uma pessoa de um alto nível intelectual e, mesmo assim, defendendo absurdos. Isso tem a ver com o pressuposto errado que ele carrega. Pressuposto este que muitos pastores, até os mais bíblicos, também estão carregando e por isso incorrem em erro. Portanto, este vídeo, além de falar sobre o Craig, vamos falar sobre todos nós, né? Vamos lá, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Este vídeo aqui eu vou fazer baseado no artigo da Colisão pelo Evangelho, escrito por Hans Maduni. O artigo é uma resenha sobre o livro do Craig, Em Busca do Adão Histórico. E é o seguinte, eu li a resenha, a crítica que o Hans faz, eu também fui dar uma pesquisadinha na internet, eu já li alguns livros do Craig, e fui dar uma pesquisadinha para ver se aquilo que o Hans está falando aqui no seu artigo tem respaldo aí, porque eu não li o livro, então falei, poxa, eu preciso dar uma conferida. E você tem vídeos do Craig em que ele fala basicamente as coisas que o Hans Maduni está falando aqui no seu artigo, portanto, eu conferi, então é basicamente isso aí mesmo. Então... Bom, aqui nós já vemos o primeiro erro metodológico. Ele gravou um vídeo, o Mocelin gravou um vídeo, criticando o William Lane Craig, e ele não leu o William Lane Craig diretamente sobre o assunto, pelo menos não leu de forma detida. Ele assume isso. Então, aqui a gente já tem o primeiro erro. Eu acredito que grande parte do que eles vão acusar o Craig aqui é justamente por causa disso. Eles não leram o Craig sobre o assunto, eles devem ter lido críticos do Craig e, portanto, caíram na falácia do espantalho. E vocês já vão entender o porquê. Diga-se de passagem que não me parece muito prudente gravar um vídeo sobre uma das maiores influências da fé cristã, influências positivas, criticando sem sequer tê-lo lido com alguma atenção, alguma profundidade. Tá? Isso não me parece prudente e me parece, acima de tudo, um erro estratégico entre nós, cristãos. Vamos lá. O Hans cita duas reservas, que para mim não são reservas, são problemas graves. Né? Primeira reserva, primeiro problema, a interpretação dos primeiros capítulos de Gênesis, que ele faz de maneira figurada. Segundo, como ele interpreta o testemunho apostólico. Só para ressaltar o que o Mocelin está falando, o teólogo William Lane Craig abraçou uma posição segundo a qual Adão não é uma figura literal, mas é uma metáfora, ou seja, ele significa algo mais. Ele não é um homem literal criado em condições excepcionais por Deus. Essa é uma posição bastante comum no meio evolucionista teísta. Essa sua descrição da interpretação do William Lane Craig de Adão não está muito precisa. Para o William Lane Craig, Adão, ou que nós conhecemos como Adão, foi uma figura histórica. E é por isso que nos comentários que a gente teve no vídeo eu fiz alguns adendos sobre isso. Só que não necessariamente o nome dele foi Adão. Isso daí pode ter sido transmitido para nós através de uma perspectiva mais figurativa ou mítica. Mas que houve um primeiro homem historicamente falando, sim, o Craig concorda. Não que foi criado aos moldes criacionistas diretamente, ok? Mas que houve esse primeiro homem, o Craig defende que houve, tá? Não tô falando que você necessariamente negou isso, mas a sua descrição tá pelo menos ambígua, tá um pouco confusa aqui, acredito que não foi muito precisa. Pelo fato de não ser exatamente como o Craig defender que Adão não é exatamente da maneira que a Bíblia o coloca, ele não nega que exista uma figura histórica por detrás da roupagem figurativa do relato. Ok? Que isso fique bem claro. E o próprio Craig é um evolucionista teísta. Então, a gente percebe que aí há muitos problemas. Como eu falei no meu react ao Marcos Weber, a evolução ela é contraditória ao cristianismo. Ou você abraça a evolução, ou você abraça o cristianismo. Não tem como você abraçar os dois. Eu acredito que isso está completamente errado, que a teoria da evolução das espécies não é contraditória com o cristianismo. Na verdade, é uma vantagem para nós, que nós podemos ter... O texto bíblico nos permite seguir as evidências onde quer que elas nos levem, e as evidências parecem levar realmente a teoria da evolução das espécies, mas vamos ver qual que é o argumento dele. Porque você destrói a existência histórica de Adão nos termos que a própria Bíblia o apresenta. Nós vamos elaborar isso melhor ao longo desse react, mas o que podemos dizer de antemão é que essa é uma posição, lamentavelmente, comum em alguns círculos. A ABC2, como eu tenho atacado, tem trazido essa posição como uma posição viável para o cristão entender a variação entre as espécies. E, ao mesmo tempo, isso revela uma falha epistemológica muito grande. Eu já fiz trabalhos para a ABC2, conheço pessoas na ABC2, traduzi 4 artigos no livro que está para sair e acredito que eles estão fazendo certo, porque essa não só é uma perspectiva da ABC2, mas até onde eu tenho contemplado o mundo acadêmico sobre esse assunto, é bem comum entre os acadêmicos, teólogos, filósofos, que eles admitirem que, de fato, não há contradição entre o cristianismo e a perspectiva bíblica e a teoria da evolução das espécies. Bom, ele vai falar do pressuposto agora. Vamos ver se ele vai conseguir fundamentar a ideia de que o Craig mantém algum pressuposto indevido. Esse é o mais relevante, esse aqui é o mais relevante para nós. Nós vamos ver ao longo desse react que o senhor William Lane Craig não está sendo consistente com a palavra de Deus, não está tirando as suas pressuposições da palavra de Deus, mas da ciência. Diga-se de passagem, de uma forma de ciência secularizada, humanista e anticristã. Vamos continuar.
É verdade que é um erro você impor uma perspectiva estranha à Bíblia, de forma ilícita. Isso é realmente errado, é o que o Craig chama de concordismo. A questão é que o William Lane Craig não faz isso em momento algum. Você precisa entender que não é porque você discorda da interpretação do Craig que o Craig tem um pressuposto indevido. Pelo contrário, o Craig inclusive ainda faz a distinção entre literalista e literal. Enquanto ele não compra a interpretação literalista de Gênesis, ele acredita que está defendendo a interpretação literal de Gênesis. Isso porque ele acredita que a narrativa de Gênesis, ela mesma, sem nenhuma consulta prévia ou princípio ou pressuposto científico, ela mesma nos entrega um relato mais figurativo. E ela nos dá base para interpretarmos os dias ali como não sendo períodos literais de 24 horas, mas longos períodos de tempo. E ele argumenta em favor disso quando, por exemplo, Deus cria Eva para Adão, Adão encontra com Eva e diz, finalmente, né, alguém como eu, do meu tipo, parafraseando. Esse finalmente, o Craig argumenta que ele é utilizado na narrativa de Gênesis para denotar longos períodos de tempo. Então não parece que Deus fez tudo isso assim em 1, 2 dias, 7 dias, enfim. Ele também argumenta que a palavra utilizada para dias ali em Gênesis, ela é utilizada em outros contextos de Gênesis como não significando um período literal de 24 horas, mas um período mais longo de tempo. Então, ok você não concordar, o debate não é esse. Qual que é a interpretação correta? O que você está errado, você deveria se retratar sobre isso, é de você achar, e é achar mesmo, você não tem base para afirmar isso, que o Craig utilizou a ciência, assumiu a interpretação científica de antemão, assimilou isso e impôs isso ao texto, e ele interpreta o texto como ele interpreta por causa disso, quando isso é absolutamente falso. Todas as suas considerações são com base no próprio texto, fazendo exegese no texto. Alguns argumentos eu acabei de fornecer aqui. E você pode, não são argumentos convincentes, você pode considerá-los como não convincentes. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o Craig não. A abordagem do Craig não nos dá base para nós afirmarmos que ele pega a narrativa, que ele pega a ciência moderna e impõe no texto. Isso é você quem está afirmando sem nenhuma base. Se outras pessoas fazem isso, é comum, whatever. O Craig não faz. Ok? Então é errado. Você deveria mostrar o Craig fazendo isso e simplesmente fazer uma alegação leviana, vazia, sem evidências. Não é porque a interpretação. E perceba, o Craig acredita que a interpretação dele é consistente, que a interpretação de Gênesis, baseada no próprio relato inicial de Gênesis, é consistente com a teoria da evolução. Mas ele não acredita que a teoria da evolução deve moldar, ele não faz a interpretação de Gênesis. São coisas diferentes. Essa distinção não é uma nuance tão sutil assim, é uma coisa até tanto quanto óbvia, e você parece estar errando exatamente nisso. Daí, para complementar aqui, se o Craig estiver certo nessa distinção literalista e literal, ele acredita que tem a interpretação literal, porque ele acredita que ele está interpretando o texto tal como ele deve ser interpretado e como ele se mostra para nós, quem está errado é você que está negando a revelação bíblica, porque você está interpretando o texto de uma maneira que ele não se revela. E aí a questão de ter coisas figurativas, até mesmo os literalistas vão entender que há coisas figurativas ali no relato. Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso durante o restante do seu vídeo. Vamos ver. Apostólico e de Jesus, né? Então, enfim. Vamos lá. A tese de Craig é o seguinte: Gênesis de 1 a 11 é mito história. Ou seja, tem um núcleo histórico ali, mas está recheado de mito. Para Craig, os primeiros capítulos de Gênesis têm o mesmo conceito da antiga mitologia do Oriente. Os escritos eram autoritários, mas não eram históricos. Ou seja, aquilo serve de padrão para nós. Ainda que de fato não tenha acontecido tudo historicamente, como a gente lê ali. A ideia de Craig é mais ou menos assim. Assim como as grandes nações sempre têm seus mitos fundadores, que servem para trazer identidade até sua moral, mas muitas vezes aquilo ali não aconteceu. E aí, vamos pegar um exemplo. Vamos dar um salto aí na história. Pense na fundação de Roma. O mito fundador remete a Rômulo e Remo, que teriam sido criados por uma loba. Para isso é mito, não aconteceu. Mas serviu para moldar o imaginário romano e trazer identidade para aquela nação. Pois bem, é mais ou menos isso aí que a gente vê aqui com Adão. Mas é óbvio, sabendo que na realidade não é exatamente isso, porque ele fala de mito e história. Não, tem umas coisas ali que são de fato história, mas misturadas. A gente vê que essa interpretação, ela incorre em vários erros, porque Gênesis não é, em seus primeiros capítulos, é claro, aqui o pastor Rodrigo Mosselin está se referindo de maneira específica aos primeiros capítulos de Gênesis, em que é descrita a criação do mundo. Esses capítulos são os capítulos que os evolucionistas teístas e pessoas que, em alguma medida, têm um comprometimento de fé com o mainstream científico, vão procurar desconstruir. Ou seja, a gente não pode trabalhar com a ideia de um Adão histórico literal criado por Deus em circunstâncias excepcionais. Uma vez que a evolução ela é verídica, pensam esses teólogos, uma vez que os pressupostos da ciência são suficientes para que ela chegue a um conhecimento coerente, consistente sobre a realidade, eu, tendo a ciência, a possuo como balizador da minha interpretação bíblica. Então eu vou usar a ciência para moldar a maneira como eu leio a Bíblia. Isso está errado, porque a Bíblia deve ser o pressuposto do cristão. O cristão já deve começar interpretando a Bíblia como real, como autoritativa, como suficiente. E vejam bem, isso que o pastor Rodrigo Mosselin falou, sobre a visão mitológica sobre Gênesis, ela faz sentido no mundo pagão. O Rushdoony tem uma obra chamada The Biblical Philosophy of History, a filosofia bíblica da história, em que ele explica que, para o pagão, o fundamento da sua religião é metafísico. O pagão não está muito preocupado com a historicidade dos fatos que permeiam a história dos deuses que eles cultuam. Pego a título de exemplo a mitologia grega. O que é a mitologia grega? É toda uma poética que descreve casos entre deuses, acontecimentos de renome perpetrados por heróis. O grego não estava tão preocupado com a acuracidade desses fatos. Ele poderia até mesmo acreditar neles, mas ele não tinha uma fé inabalável nesses fatos. Diga-se de passagem, autores como Fustel de Coulanges, que escreveu uma obra seminal chamada Cidade Antiga, revelam quão complexa era a religião primitiva dos gregos romanos. Você nem trouxe aí o mito de Rômulo e Remo. É um mito que dá fundamentação à cidade de Roma e ao próprio povo romano. Mas as sociedades primeiras greco-romanas, elas tinham religiões muito complexas e crendices muito complexas que às vezes conflitavam. Por quê? Porque o pagão não está preocupado com a historicidade daquilo que ele acredita. É por isso que autores como Eric Wegelin, um autor que eu não gosto, que eu não sou um apreciador de maneira alguma, embora tenha o lido muito e o respeite como erudito, ele diz que o primeiro livro de história que surgiu na história da humanidade foi a Bíblia.
a Bíblia veterotestamentária. Porque o judeu, sim, diferente dos outros povos pagãos, ele estava preocupado com a historicidade do que o seu povo viveu. Então a gente vê que o pensamento judaico ele tem um elemento narratológico, pautado em narrativas, entendidas como históricas. E a partir dessas narrativas que são entendidas como históricas pelo povo judeu, você tem a elaboração de ritos, de toda uma ritualística. A gente vê que o povo hebreu, eles tinham, por exemplo, uma festa em que eles elaboravam tendas e dormiam nessas tendas. Fazendo alusão ao quê? Ao fato de que eles habitaram em tendas no deserto. Eles criam que aquilo era histórico. O pai contava para o filho, os nossos antepassados, eles viveram no deserto. Então a gente tem um conceito de história bem definido nisso. Nós temos uma expectativa escatológica desde o Antigo Testamento. A expectativa de um Messias. Então toda a história ela tem um fim, ela tem um telos. O paganismo não. O paganismo ele crê numa noção de tempo cíclico. Então, para a religião pagã, a fonte da verdade é metafísica. Não quer dizer que para o pensamento cristão e para o pensamento hebreu não existia algo como metafísica. Claro que o nome é anacrônico. O hebreu não falava de metafísica. Mas nós podemos entender que o pensamento hebraico ele compreendia a distinção criador e criatura. E essa distinção no pensamento hebraico era fundamental. Deus é o criador de todas as coisas, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que revela a si próprio. E a sua revelação é a fonte da verdade. E este mesmo Deus que se revelou, ele tinha um plano desde o princípio. Esmagar a cabeça da serpente, redimir o homem. Nós vemos a promessa de Deus a Abraão. Tudo aquilo dá um sentido histórico no mundo hebreu. Enquanto os hebreus estavam preocupados com a historicidade do seu povo, os pagãos não tinham essa preocupação. Então eles pensavam a partir de uma mentalidade mitopoética. O judeu não. Quem vai mostrar alguns desses elementos é Drew Johnson, na obra Filosofia Bíblica. Esse livro mostra como que era o pensamento bíblico, qual que é a filosofia que permeia, especialmente o Antigo Testamento. O que Drew Johnson vai defender, ela se propaga no Novo Testamento. Os autores neotestamentários eles sustentaram um modo de pensar hebraico. Eles não trouxeram algo radicalmente novo. Eles utilizaram, sim, do helenismo, utilizaram de outras formas de comunicar ao seu público, mas se mantiveram fiéis a uma filosofia hebraica. Então nós temos que entender que o povo hebraico ele tinha uma mentalidade diferente dos povos pagãos. Ele estava preocupado com historicidade desde o princípio. Isso não é uma coisa a posteriori. Logo, até mesmo do ponto de vista de entendimento dos povos antigos, essa galera da BC2, esse pessoal egoteísta, que se passa por erudito, que se passa por muito versado, comete imprecisões. E essas imprecisões têm uma base, têm uma razão, que é a supressão da verdade. Eles negam a verdade bíblica. Eles negam a verdade bíblica. Para eles, a Bíblia não é o bastante. Você tem que reivindicar elementos da cosmovisão ateísta que predomina sobre a ciência. Você tem que se dar o luxo de contestar a Bíblia, de dizer que a Bíblia não poderia estar certa. Ou seja, você se coloca como um árbitro. Você se coloca como um árbitro. O que é possível e do que não é possível. Quem é o árbitro de toda a realidade? É o próprio Deus triuno. Ele é o sustentador de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Nós só podemos conhecer as coisas indo após o conhecimento de Deus, como eu já expliquei em outras ocasiões. Isso daqui tá errado em tantos níveis que assim, é difícil saber como que eu começo a responder. Bom, ele estaria certo em dizer que, sim, de fato, nós nos colocaríamos como árbitro da realidade se nós estivéssemos impondo algo ao texto bíblico e negando a própria revelação bíblica para fazer essa imposição. O problema é que ele comete petição de princípio quando ele fala isso. Ele não argumentou em favor da posição dele. Essa posição é correta, é a única posição plausível do texto de Gênesis. E aí tá todo mundo negando essa posição do texto de Gênesis, que é a única plausível, porque as pessoas querem impor coisas seculares no texto. Ele não argumentou em favor disso em momento algum, ele apenas alegou, ele afirmou, ele apenas disse que é assim. Mas qual foi o argumento? A comparação com a mitologia pagã é ruim. É muito fácil de responder à objeção que ele trouxe, dizendo simplesmente que, primeiro, o próprio texto, mais uma vez, na perspectiva do Craig, de quem adota essa tese, o próprio texto, ele mesmo, nos indica que ele possui uma roupagem figurativa. Então não é imposição, não existe isso. Até agora você não demonstrou, você simplesmente assumiu isso de alguma maneira e ficou como se, atacando o Craig, quem faz isso, como se isso que você assumiu fosse verdade. Na verdade, quem possui o pressuposto é você. O seu pressuposto não interpretou de forma literalista, só pode ser porque está impondo algo no texto. A minha interpretação é a única plausível. Diga-se de passagem, a interpretação literalista ela é minoritária na academia. Tá? Não estou usando isso para falar que ela está errada, antes você me acusa de autoridade, de petição de princípio. Eu estou usando só para pontuar como essa questão não é óbvia, de que ou você interpreta o texto de maneira literalista, ou você está impondo coisas indevidas ao texto e você tem um pressuposto epistemológico cientificista. Isso, você não argumentou em favor disso, você assumiu isso, já começou o vídeo falando disso, e sua crítica foi baseada em cima do seu pressuposto. Então você acusa as pessoas de terem pressupostos indevidos quando você está demonstrando o pressuposto indevido. Tá? Até esse momento só houve alegações em relação, para complementar a mitologia pagã, além dessa desanalogia de que o próprio texto ele mesmo, diz ter uma roupagem figurativa. O outro aspecto da interpretação mito-histórica é que ela possui um fundamento histórico. Então nós estamos sim interessados no fundamento histórico. Nós não estamos negando que haja um fundamento histórico e negando a relevância disso. Óbvio que não. Nós sabemos que houve uma queda, um pecado original, um primeiro casal, que Deus é de fato o Criador. Isso não é alegórico, essas coisas são históricas. Nós só dizemos que os detalhes foram recontados para nós de uma maneira figurativa. Então nós não negamos nem desprezamos o aspecto histórico do texto. Nós só não tomamos como literalista histórico aquilo que o próprio texto parece indicar como não sendo histórico. Por exemplo, mais uma vez, o nome de Eva é mãe de todos, o nome de Adão é humanidade. Isso parece claramente um artifício para passar uma mensagem, um artifício literário para passar uma mensagem. E, enfim, há coisas claramente figurativas no relato de Gênesis, como os próprios literalistas admitem. Deus procurando por Adão no jardim, como se ele fosse ignorante, não sabia
onde Adão está, Deus como que, digamos, se ajoelhando e soprando nas narinas de Adão para trazer uma vida. Há coisas que são claramente figurativas. Toda a questão toda é qual é o escopo. Então, se o seu argumento estiver correto, eu poderia levantar um argumento paralelo ao seu, dizendo que você também nega a historicidade da Bíblia e se coloca como hábito porque você provavelmente deve defender que algumas coisas na Bíblia são figurativas e não literalistas. Talvez Deus procurando por Adão no jardim, talvez a própria questão de assoprar, não sei. Mas alguma coisa você deve conceder que é figurativa, como os próprios literalistas geralmente fazem. Então, esse argumento serve contra você? E se você se defender dizendo, não serve, porque nesse caso, claramente, o texto indica que não é assim, eu vou dar o mesmo tipo de resposta em relação à história, à interpretação mito-histórica. Então é o quê? 2 pesos, 2 medidas? Quem tá com um pressuposto indevido, fazendo falsas acusações até então, infelizmente é você. E é um tiro no pé fazer isso em relação a uma pessoa tão influente que poderia ajudar muito o contexto eclesiástico brasileiro com a sua influência intelectual em defesa da fé cristã. Misturadas com mitos. O Craig fala em 10 características dos mitos e diz que em Gênesis, de 1 a 11, você encontra todas essas características. Hans diz, ele nos diz que Gênesis tem elementos fantásticos que são palpavelmente falsos se forem literalmente verdadeiros. Quais seriam esses elementos fantásticos se a gente acreditasse neles como fato histórico? Isso seria falso. Por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias, que uma cobra podia falar, que o dilúvio foi global, que os patriarcas pré-diluvianos, eles viviam muito tempo, dezenas e dezenas, centenas de anos. Para Craig, tudo isso é mito. Pois se for alegado isso como fato histórico, então seria mentira. Mais uma vez, você mesmo, Mocelin, tem coisas que você considera como claramente não literalistas, eu tenho certeza. Ou para você Deus era ignorante quando ele estava procurando Adão. Ou para você, Deus meio que se incorporou, assumiu um corpo e precisou soprar nas narinas de Adão. Enfim, alguns relatos ali de como a luz foi feita também, muitos literalistas tomam como uma coisa um pouco figurativa. O ponto é só o escopo do que é ou não figurativo. Mas que há coisas figurativas, todo mundo admite. Ok? Todo mundo admite. A interpretação do texto deve ser literal, não literalista. Nós devemos interpretar o texto como ele quer ser interpretado. Se quer aqui, entre aspas. E não como sempre em seu valor de face, ponto. Ok? Então, se a gente fosse interpretar o texto no valor de face, sempre sem ter essa nuance de que algumas coisas podem ter uma roupagem mais figurativa, isso nos levaria, inclusive, a descredibilizar a Bíblia, talvez em favor de uma perspectiva de terra plana, uma perspectiva mais geocêntrica. Porque se nós tomarmos tudo ao pé da letra, do valor de face e tudo mais, às vezes nós somos levados a acreditar nisso. A gente resolve essas coisas entendendo que, às vezes, o autor fala isso da sua perspectiva, tem algum elemento figurativo, tem alguma nuance, tá? E é isso. Bom, então assim, todo mundo, a princípio, admite que há coisas figurativas. Sobre os dias não serem dias literais, eu já argumentei, eu já disse que o Craig argumenta em favor desse sentido, você pode concordar ou não com ele, mas você não pode acusá-lo de ter essa interpretação por causa desse pressuposto epistemológico, cientificista, isso é falso. Você que está com esse pressuposto, enquanto é totalmente possível que alguém interprete o texto assim, porque ele acredita que o texto demanda ser interpretado assim, com base no próprio texto. Por que seria mentira para Craig? Porque ele tem um critério epistemológico. A ciência é a fonte máxima de autoridade, é a fonte última de autoridade, é o critério pelo qual ele julga todas as coisas, é a grande regra de verdade para ele. Se a ciência diz que a grama é rosa e a Bíblia diz que a grama é verde, como que ele faz para conciliar os dois? Dizendo que quando a Bíblia discorda da ciência, aí é mito. Então, o problema é que a abordagem do Craig é exatamente oposta. Primeiro, ele interpreta a Bíblia e busca licitude bíblica para acatar a teoria da evolução. Mais uma vez, ele considera que a teoria da evolução é consistente ou não implica em contradição com o relato de Gênesis, e por isso que ele adota a teoria da evolução. Ele não impõe essa teoria da evolução no texto. Ou, colocado de outra maneira, para ficar um pouco mais rigoroso, interpretando o Gênesis de forma totalmente isolada, independente das considerações da ciência, ele chega à conclusão de que o texto ali possui aspectos figurativos e de que o texto é compatível com uma interpretação de um desenvolvimento por um longo período de tempo, não necessariamente esse criacionismo em que as coisas acontecem repentinamente, milagrosamente. E com base nisso, de forma a ciência está aqui, totalmente dependente, com base nisso, ele tem licitude para acatar a teoria da evolução. Então, a regra última é a Bíblia. É você, tanto o dono do canal quanto você, que estão expondo uma epistemologia e uma perspectiva ingênua sobre a interpretação bíblica e sobre o que significa tomar a Bíblia como autoridade última. Tomar a Bíblia como autoridade última significa seguir a Bíblia naquilo que ela ensina. E pode muito bem ser que a própria Bíblia ensine que a criação não é uma coisa literalista, que há uma certa roupagem figurativa lá. Até agora é isso que você tem que atacar. Se você não atacar isso, e se você não mostrar que o Craig interpreta o Gênesis como interpreta porque ele impõe a ciência no texto, você está acusando alguém muito relevante indevidamente. Vocês dois, retratar a respeito disso. Como nós já explicamos em outras ocasiões, a ciência ela se baseia no raciocínio indutivo. Ela se pauta em observações, na constatação de determinadas regularidades, e sem o cristianismo como um pressuposto, todo o edifício da ciência, que é um edifício que tem o seu valor, ele desmorona. Então veja o que o Craig e outros estão fazendo. Eles estão reivindicando a filosofia da ciência, que é admitida por não cristãos, como verdadeira, e utilizando esses pressupostos para ler a Bíblia. Mostra onde o Craig fez isso, em vez de simplesmente alegar e pressupor. Mostra o Craig fazendo isso. Vai lá no curso dele, no livro dele, mostra. O Craig só interpreta o texto assim, porque de antemão ele tem esse pressuposto, ele impõe isso no texto bíblico. Mostra. Você grava um vídeo com uma acusação séria contra um homem da envergadura do Craig, sem mostrar o ponto fundamental. Você simplesmente pressupõe e o acusa com base no seu pressuposto. Até agora você não mostrou que o Craig faz isso.
você que está com falso pressuposto, que eu já disse aqui no vídeo. Eu não quero ser mal educado, nem me exaltar, nem nada, etc. Mas te considero cristão, não vou te desconsiderar cristão por causa disso, a gente vai entrar na acusação de heresia depois. Mas é um erro estratégico e é falso. Se você se compromete com a verdade, você poderia se retratar atenuando, ok, discordo da interpretação do Craig, mas de fato não tem base para afirmar que ele só interpreta o texto bíblico por causa disso. Tá? Você não tem base para afirmar que o Craig possuía esse pressuposto. E aí você pode até falar assim, mas ele adotar essa interpretação implica em alguma coisa, implica em que ele não toma a Bíblia como ela é puramente e tudo mais, na exegese pura, o que eu já respondi e tudo mais, ele toma a Bíblia como ela é mesmo, por isso que interpreta como interpreta. Mas mesmo se isso fosse o caso, ainda assim pode ser que na cabeça dele, na mentalidade dele, na concepção dele, ele está interpretando o texto bíblico puro. E pode muito bem ser que mesmo que ele esteja errado, ele não interprete o texto bíblico da maneira que ele interprete por causa do princípio ou pressuposto epistemológico que você atribui. Isso é totalmente possível. Até agora você não demonstrou o seu ponto. Você simplesmente pressupôs. Quem pressupôs indevidamente foi você, mais uma vez. Se tornando o árbitro do que é possível e do que não é possível, com todo o arcabouço da ciência. Quem garante que uma pessoa não pode viver mais de 900 anos, como há personagens na Bíblia que vivem? Quem garante isso? A minha observação é, eu nunca vi alguém chegar à cidade, então ninguém pode chegar à cidade. É errado. É como o raciocínio de que todos os cisnes são brancos. Todos os cisnes são brancos porque todos os cisnes que você viu são brancos. Mas a partir do momento que apareceu um único cisne negro, quebra todo o seu argumento. E a ciência, conforme os egoteístas utilizam para negar a veracidade histórica da Bíblia, ela trabalha com essa forma de raciocínio. Essa forma de raciocínio mais sofisticada, você usa um método, você parte de hipóteses, faz verificação, segue toda uma sistemática, mas continua sendo raciocínio indutivo do mesmo jeito, continua incorrendo nas mesmas falhas que o próprio David Hume apresentou. Se você conhecesse um pouco mais o Craig, você saberia sobre a perspectiva do tempo dele, é uma perspectiva do neo-Laurentianismo, que, segundo a qual ele acredita que existe um frame de referência privilegiado com base na qual ele sustenta que a simultaneidade dos eventos não é relativa. E adivinha só? Ele não só vai contra a maioria dos cientistas e físicos nessa área, contrariando a sua alegação de que ele segue a ciência a qualquer custo, como ele argumenta em favor da posição dele, porque antes de mais nada ele acredita que tem boas razões para pensar que Deus existe, ele é um cristão e tudo mais, e que isso faria diferença em como nós interpretamos os dados da ciência, os dados científicos, os fenômenos físicos. Então, não só o Craig não faz isso em momento algum, como a obra dele mais ampla como um todo, ele está sempre fazendo o oposto. Ele está sempre interpretando algumas teorias físicas de outras maneiras, porque antes de mais nada, ele acredita que Deus existe. Deus como retratado no cristianismo. Inclusive, ele nega o argumento contra os milagres, ou ele objeta esse argumento justamente negando essa perspectiva de que a indução nos revela tudo da realidade como a ciência, o que é dessa maneira mais ingênua assim. Então, assim, o que o Craig faz e o que você fala são coisas dissonantes. Enquanto a perspectiva verdadeiramente cristã, ela parte das escrituras como verdade absoluta. E à luz das escrituras, que é a revelação de Deus, um Deus infinito, um Deus onipotente, um Deus onisciente, nós interpretamos toda a realidade. Como disse Cornélio Vantil, um cristão que sai por aí querendo procurar o corpo de Cristo, ele já negou a fé. Porque ele acredita que a razão dele tem condições de arbitrar sobre uma questão fundamental. Enquanto a revelação especial de Deus, que é dada com o subsídio do Espírito Santo que nos capacita para ler a Escritura, não é suficiente. Adivinha só, o Craig acredita que a razão fundamental pela qual nós acreditamos em Deus e na revelação das Escrituras é por causa do testemunho do Espírito Santo em nós. Ele não tem essa perspectiva evidencialista clássica ingênua. É por causa do testemunho interno do Espírito Santo em nós, em contato com a Bíblia, com a mensagem bíblica, etc. Então, mais uma vez, você não conhece o Craig, não conhece as obras dele pra você estar falando isso. Tá? No Filosofia com a Visão Cristã ele expõe isso, no Apologética Contemporânea ele expõe isso, no seu site ele está sempre falando disso, que é a epistemologia do Plantinga, a epistemologia reformada. Ok? Mais uma vez, falsas acusações. Continua. O problema central para a tese de Craig é que nem Jesus nem os apóstolos interpretaram os primeiros capítulos de Gênesis dessa maneira, como mito histórico. Para Craig, Jesus e os apóstolos citam os eventos de Gênesis e seus personagens como figuras literárias, não como figuras históricas. Vamos pegar aqui alguns exemplos para mostrar que Craig está completamente errado. Jesus e o dilúvio. Como Jesus viu o dilúvio? A vinda de Jesus será um evento histórico. E Jesus comparou a sua vinda a outro evento histórico, o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Olha essa frase final. Do jeito que foi lá, vai ser também a minha vinda. Ora, é claro que Jesus está citando o dilúvio como um evento histórico. Do contrário, se o dilúvio não aconteceu, qual o peso do argumento de Jesus para falar de coisas que iriam acontecer na história? Se o dilúvio é uma figura, a vinda de Jesus também é uma figura, também é um mito. Outro exemplo, Pedro. Pedro está argumentando em sua epístola que Deus vai castigar os homens. E então ele cita o dilúvio. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O argumento de Pedro é simples. Gente, Deus já fez isso uma vez. Ele já puniu os homens lá no dilúvio. Vai punir de novo. Mas se o dilúvio não aconteceu, pelo menos não do jeito que a Bíblia declara de maneira global, toda a argumentação de Pedro de um juízo final sobre toda a humanidade perde. Não cabe aqui entrar em nuances escatológicas, mas o argumento do Mocelin, vejam bem, ele é bom. Jesus, de fato, trabalha com o dilúvio como um fato histórico. Assim como ele citou anteriormente, Jesus trabalha com Adão como figura histórica. O apóstolo Paulo, idem, ele trabalha Adão como uma figura histórica. Os egoteístas, eles acreditam que eles sabem mais de teologia, eles entendem mais de exegese do que o próprio apóstolo Paulo. Eles são mais assertivos do que o próprio Cristo. Pasmem, meus amados irmãos, C.S. Lewis foi alguém que defendeu algo dessa natureza. Ele era um egoteísta. Ele sustentava que em algumas questões secundárias, Cristo poderia estar errado. Faz parte da humanidade. Isso, meus amados irmãos, é trair a nossa fé. Trair a nossa fé que diz o quê? Que Cristo era homem, perfeitamente homem, sim. Ele não pecou, ele não errou, ele era perfeito em tudo. E, ao mesmo tempo, Deus. Percebam o custo. Talvez você que esteja aqui me assistindo, pense,
Poxa, Gabriel, o evolucionismo teísta, ele é robusto, ele é erudito, eu me sinto balançado por ele. E o que eu digo para você é, perceba o custo de você abraçar essa visão. É um custo alto. Você compromete toda a sua fé em elementos centrais da palavra de Deus para se tornar amigo do mundo, para se tornar mais aceito em determinados meios, para não se passar por conspiracionista, por negacionista. Onde está a sua cruz? Pergunto para você, nesse momento. Onde está o preço de ser cristão na sua vida? Se você se deixa ludibriar por esse tipo de ideia. Esse trecho também tem tantos erros que é difícil começar a falar. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: você não precisa cometer suicídio intelectual, colocar o seu cérebro dentro do seu bolso, para você ter uma perspectiva bíblica do mundo, tá? E aí, independente de qual interpretação tá correta, o Craig, não vou falar do Will, você misturou algumas coisas, me parece ter colocado o Craig no mesmo balaio, vamos distinguir, tá? O Craig acredita que a Bíblia é inerrante, inspirada plenária, verbalmente por Deus, e é inerrante. Ponto. Vamos falar do Craig. Ele se defende sobre essas acusações. E o argumento dele é muito plausível. Você pode concordar ou não, mas você não pode acusá-lo de negar a Bíblia pura e simplesmente. Ele acredita que do fato de Jesus, ou Paulo, ou os apóstolos fazerem referências a alguns eventos ou personagens históricas no passado, isso não significa que você está se comprometendo com a literalidade desses eventos ou desses personagens. Só se você pode fazer citações de eventos ou de personagens com algum propósito literário, sem se comprometer com a historicidade de todo aquele evento, ou sem se comprometer com o literalismo de todos aqueles eventos, porque o Craig acredita que esses eventos possuem um fundo histórico. Sobre o dilúvio, assim, eu não me lembro do Craig ter negado que o dilúvio e tudo mais. Então, não sei se você está acusando disso, parece que sim. Eu já vi o Craig falar que ele meio que suspende o juízo, ele não sabe muito bem o que fazer em relação a isso, se ele interpreta como de uma maneira literalista ou não, tá? Mas o ponto é, do fato do apóstolo Paulo, de Jesus, ter citado Adão, não se segue que você compra todo esse literalismo da narrativa, porque você pode citar ele simplesmente como recurso literário, tal como nós, por exemplo, citamos algumas obras da literatura sem nos comprometer com a existência dos personagens dessas obras. E o Craig, mais uma vez, isso é muito sutil, pode parecer perigoso, mas não é, é super plausível. O Craig não está negando que tem existido um primeiro homem que depois foi transmitido pra gente como sendo Adão, tá? Então Jesus, na visão do Craig, está se referindo sim a um personagem histórico. Só que toda a narrativa ali não é literalista, ela tem alguns elementos figurativos, é por isso que o nome da posição dele é mito histórico, tá? Não é só mito, ok? E aí o ponto é, você tem que lidar com esse argumento. Como que você, dono do canal Rushdown Brasil, e o Mocelin lida com esse argumento? Do fato de você mencionar algo, fazer uma menção a algo dentro da literatura, não se segue que você se compromete com todo o literalismo daquela narrativa. Por exemplo, Judas cita um evento que é narrado no livro de Enoque, que muitos consideram como não sendo histórico. Pelo menos aberto, é possível, etc., como não sendo um evento histórico. Mas isso não seria um problema para a narrativa de Judas, porque, mais uma vez, é só um recurso literário de você citar algo sem necessariamente se comprometer com todo o literalismo da narrativa. Ponto. Isso é totalmente plausível e é uma maneira simples, fácil até, de lidar com esse argumento que vocês colocam como sendo um argumento super bom e tudo mais. E se isso é plausível, mais uma vez, quem estaria negando a Bíblia é vocês, e não o Craig. Porque pode ser que Jesus só tenha querido fazer um ensinamento recorrendo a um recurso literário sem se comprometer com coisas que vocês estão o acusando de ter se comprometido. Percebe como a mesa vira facilmente para vocês? O peso, olha, Deus vai castigar, porque ele já fez. Ora, o peso do argumento é justamente a questão histórica. Isso aconteceu, foi história. Vai fazer de novo, Deus vai fazer de novo. Agora, a grande questão aqui, como eu já disse, é epistemológica. O ponto de partida. A regra de verdade para Craig é a ciência. Ele sempre foi alguém que defendeu a racionalidade, a lógica. Ora, é ilógico supor que o Deus que fez a serpente do nada, ele não tem capacidade para fazê-la falar. Ora, o ser, que tem todo o poder em suas mãos, não pode criar um mundo em 6 dias. Se Deus quisesse, ele faria em 1 segundo. Mas quando perdemos a Bíblia como fonte última de autoridade, até a lógica se perde. A verdade é que a Bíblia é o livro escrito por Deus. E o mundo foi criado por Deus. Ou seja, o mesmo ser que criou o mundo, a natureza, fez a Bíblia. É ilógico supor que a Bíblia está certa sobre a natureza? Claro que não. Não, Mocelin, não é ilógico. E o Craig sabe que não é. Isso demonstra o seu erro, está mostrando como que você está errado. Não é ilógico, o Craig sabe que não é, só que a razão pela qual ele interpreta Gênesis contendo coisas figurativas não é porque ele compra essa ciência de antemão, é porque ele acredita que o próprio texto nos leva a acreditar assim. Você argumentou contra você mesmo. Você entende? Vocês estão se colocando numa situação tão complexa que vocês não estão conseguindo sustentar a coerência do próprio discurso. Por exemplo, na Pangeia. Depois de muito tempo, lá no século XVI da nossa era, Abraham Ortelius sugeriu que no início havia apenas um supercontinente. Ele supôs que isso aconteceu através de terremotos e inundações, de modo que os continentes foram se afastando por conta desses eventos. Os cientistas, ao longo da história, foram percebendo que os continentes pareciam se encaixar com um quebra-cabeça mesmo. Logo, então, a suposição é que eles estavam unidos um dia. E hoje, com as fotos de satélites, isso fica bem evidente quando nós observamos. Mas a Bíblia já falava disso há muito tempo. Disse também Deus, ajuntem-se. Fazer aqui só uma pequena observação sobre essas supostas descobertas, né, que aparecem por aí, e as pessoas ficam bastante felizes, né, em ver que elas comprovam a Bíblia. E, de fato, eu também acho interessante isso que o Mocelin trouxe. Cientistas entendendo que, durante um tempo, a Terra teve uma configuração diferente. Até porque o dilúvio bíblico, ele não é meramente uma chuva forte. Ele abalou a estrutura do mundo. É uma escala que nunca antes foi vista e não será vista novamente. A gente tem que só tomar um pouco de cuidado para não ter uma forma de pensar evidencialista. Porque o evidencialismo, ele exige o quê? Exige que você suponha uma certa neutralidade na hora que você argumenta com alguém. Eu vejo muitos apologetas evidencialistas utilizando isso como prova de que a Bíblia acertou. E não é assim que funciona. A apologética adventiva, diferente da apologética de outros pressuposicionalistas, ela não é contra o uso de evidências. Nós utilizamos evidências, mas desde que elas sejam colocadas dentro do argumento transcendental. O argumento transcendental, ele vai demonstrar como, se a revelação cristã, se a doutrina cristã, nos seus pontos fundamentais, ela é falsa, logo todo conhecimento é impossível. Sem Deus, há
um completo caos. E quando eu digo sem Deus, eu estou me referindo ao Deus triuno revelado nas Escrituras. Eu sei que fundamentalmente você só está se levantando contra o Craig assim porque você é um pressuposicionalista e tudo mais. Pra mim, o pano de fundo é esse. Mas, ok. Eu considero que esse argumento não é muito bom, esse argumento pressuposicionalista, porque isso é confundir a requisição ontológica de Deus, das suas verdades e tudo mais, com a requisição epistemológica. É suficiente que Deus e tudo aquilo que nós conhecemos pela Bíblia, esses princípios assim, sejam verdadeiros para o conhecimento, etc. Se seu argumento for funcionar. Mas isso não significa dizer que você tem que conscientemente pressupor esse Deus da Bíblia. Essa distinção sim é mais sutil, mas assim, acredito que é um erro. O pressuposicionalismo também tá caindo, assim, na academia, não acredito que tá errado, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Pra mim, isso não é importante do vídeo. Então, quando eu estiver falando sobre isso, eu acho que eu não vou ficar reagindo sobre essas coisas aqui, não. E eu tô reagindo ao vídeo quase que ao vivo. Eu tinha visto por cima, agora eu tô vendo detalhadamente, trecho por trecho. Então, minhas reações estão sendo bem espontâneas, tá bom? Não estou me referindo a uma divindade genérica. E esse Deus triuno revelado nas Escrituras, como você bem falou, foi aquele que criou a serpente do nada. Ele poderia muito bem ter criado o mundo em condições que uma serpente falou, possuída pelo demônio. Não foi uma serpente normal, aquela que aparece no Éden. É a serpente possuída pelo próprio diabo. E isso se deu num contexto, num mundo muito diferente daquele que a gente vive hoje. Eu tenho alguns irmãos em Cristo que professam a Terra Antiga. E eles vão, em alguma medida, compactuar com os pressupostos científicos. E o que eles vão advogar é que, poxa, a Terra não pode ser tão jovem, não pode ter só 6.000 anos, ou cerca de 6.000 anos. Mas entendo, irmãos, a Terra nem sempre foi do jeito que ela é. Quando a gente lê o livro do Gênesis, há um tempo atrás alguém me perguntou sobre Abraão, o tempo em que Abraão viveu é um tempo sobre o qual a gente sabe pouquíssima coisa, até do ponto de vista arqueológico. Naquela época, as personalidades elas tinham um tom até lendário, que era um tempo muito diferente. E como que a gente sabe o que aconteceu naquela época, num período tão distante? Somente através de uma revelação infalível. Não é bem assim não, tá? Porque o mesmo Deus que se revela através da Bíblia, da revelação especial, também se revela através da natureza da sua criação. Então a criação de Deus possui, digamos, as digitais de Deus. E aí existem certas coisas que são, apesar de algumas mudanças constantes na natureza, há constantes, no sentido de que há coisas que são fixas na natureza. Certas leis naturais, certas características, etc. são fixas. E em grande medida serve para lidar com a sua objeção, tá? Então, mais uma vez, a gente não pode realmente impor a ciência ao texto bíblico e tudo mais. Tá completamente certo, o Craig adverte contra isso, todo mundo sabe disso. Mas se a Bíblia te dá a licitude de interpretar o que os dados do mundo que o próprio Deus criou parecem te levar a acreditar, você pode sim conciliar as duas coisas, desde que você tenha essa licitude bíblica. Desde que isso, que são os dados do mundo físico, não contradigam a Bíblia. Eu acredito que você está não engrandecendo a revelação de Deus, o próprio Deus, mas rebaixando Deus. Fazendo uma espécie de fragmentação entre aquilo que nós conhecemos pelos métodos de estudo confiáveis da razão, e aí você pode trazer o pressuposicionalismo atômico, parece ser relevante, o próprio Deus nos deu esses métodos, e a Bíblia. Eu não estou desfragmentando o mundo, eu estou juntando, mas não estou impondo isso. Estou analisando as escrituras e com base na sua licitude, vendo que eu posso ou não e como interpretar os dados da realidade. E a Bíblia é essa revelação infalível. Logo, você cristão que está me ouvindo, você tem que crer na Bíblia. Crer na Bíblia como suficiente, como autoritativa, como inerrante e como clara. É engraçado que a própria Bíblia nos diz que Deus se revela de outras maneiras que não na própria Bíblia. Então o que eu gosto de dizer, o Norman Geisler que diz isso tudo que a Bíblia ensina é verdade, mas nem tudo que é verdade está ensinado na Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios que não está preocupada com todos esses princípios epistemológicos e tudo mais que você quer impor a ela. Isso é uma perspectiva, isso sim estranha ao texto. A Bíblia está preocupada eminentemente com a nossa salvação. É uma história sobre salvação, sobre as pessoas se aproximarem de Deus e a relação de Deus com a humanidade. Tá, ok? Então, por exemplo, existem Romanos nos relata que Deus se revela na natureza, Deus se revela no coração do ser humano. Enfim, Deus, embora a Bíblia seja essencial para a salvação e o suficiente, Deus se revela também de outras maneiras. Eu acredito que vocês abordam a Bíblia com pressuposto e com perspectiva que a própria Bíblia não se dá. E aí quem está impondo coisas à Bíblia não é o Craig ou os evidencialistas, etc. Mas, aparentemente, vocês. E que, mais uma vez, o debate nem é para ser pressuposicionalismo ou não. É para ver se as acusações que vocês fazem ao Craig se sustentam. E eu acredito que eu estou me surpreendendo com o vídeo, porque eu acredito que as suas acusações estão se voltando contra vocês mesmos. Sad but true. Outra coisa que os evoteístas negam, a clareza da Bíblia, a perspicuidade da Bíblia, a capacidade da Bíblia em se fazer entender. Terá o próprio Criador da linguagem, o Deus triuno, revelado das Escrituras, se mostrado incapaz de se comunicar? É uma série de erros, meus amados irmãos. E por quê? Dado que você mesmo acabou de argumentar que, e mais uma vez o argumento se volta contra você, o seu próprio argumento se volta contra você, naquele caso do Mocelin, você concordou agora com você. Se o mundo era tão diferente como você dizia, o contexto, a natureza, enfim, as coisas eram tão diferentes, então é esperado que hajam coisas difíceis mesmo de serem interpretadas e que às vezes a melhor maneira de se passar a mensagem foi através de certas figuras. Tá? O seu próprio argumento induz a essa conclusão. Então, mais uma vez, né, você está puxando os tapetes de baixo do seu próprio pé. Você está alegando algo e argumentando contra algo que você mesmo está alegando, mesmo que você não tenha percebido. Assim, sem contar a própria grandeza de Deus em si, implica que vai ter coisas difíceis de compreender a respeito dele, certo? Uma série de erros que termina em heresia. Heresia, por quê? Se você sustenta a evolução, você destrói toda a categoria de universal que permite a realidade de uma existência humana, como eu já demonstrei em outras ocasiões, todo o sacrifício de Cristo perde sentido. Esse homem é um ser que está evoluindo. Qual foi o ser que Jesus redimiu? E que tipo de ser nós somos hoje? Nós estamos em constante evolução. Muito fácil de responder essa objeção. Existem aspectos essenciais e existem aspectos acidentais do ser humano. O ser humano, a partir do primeiro homem, do primeiro casal, Adão e Eva, ele mantém os seus aspectos essenciais e muda os aspectos acidentais. Então o ser humano, apesar de mudar a cor do cabelo e algumas coisas da sua fisionomia, e enfim, esses aspectos assim, que são coisas que você pode ter ou não ter, não deixa de ser aquilo que é, ele não muda, por exemplo, a sua característica de ser um animal racional, de possuir a imagem e semelhança de Deus. Então, como lida com esse argumento? Da mesma maneira que eu lidei com o seu argumento anterior lá, da natureza era muito diferente. Algumas coisas mudam, mas o essencial permanece. Pronto.
Era essa a objeção? Só isso? Por que eu estou trazendo isso à tona? Para mostrar como, ao abraçar esses pressupostos que o Dr. William Lane Craig lamentavelmente abraçou, nós caímos em inconsistências severas e verdadeiras heresias. No caso aqui, eu acho que quem tá caindo em inconsistência é você e o Mocelin, como eu acredito ter mostrado seus argumentos em algum momento se voltaram contra vocês mesmos. As águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Olha a linguagem bíblica. A água vai se reunir tudo num só lugarzinho, e a terra vai ficar aqui. É exatamente isso que Gênesis está escrevendo. Então aquilo que os homens vieram a descobrir bem tarde, a Bíblia já anunciava há muito tempo. Como eu vou tentar explicar no meu novo curso Mente Cristã, a Bíblia é a verdade sobre toda a realidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Cristo, diz Paulo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não significa dizer que a gente vai encontrar formas matemáticas aqui ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas a Bíblia vai dar a base para a busca da descoberta, inclusive, da natureza. Ou seja, a Bíblia é a base para o desenvolvimento de todo o conhecimento. Quando o homem quis obter conhecimento da parte de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo morreu. Se você abandona essa base, por mais inteligente que seja, você estará fadado a errar. É claro que sem a Bíblia pode-se obter alguns conhecimentos, mas em essência você estará errado. E a cristandade atual, até os pastores mais sinceros e bíblicos, têm abandonado. O ponto aqui que o Mocelin falou, é importante a gente aprofundar, pelo menos um pouco. De fato, quando a gente admite o pressuposicionalismo, a primeira crítica que as pessoas fazem é a seguinte: não tem fórmulas matemáticas na Bíblia, não tem a teoria da relatividade na Bíblia. Sem aqui querer entrar nos meandros, né, da filosofia da ciência, que eu já elaborei, já falei em outros vídeos. Mas vamos supor o campo da matemática. Fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas que são reais. Você consegue provar aquilo matematicamente. A questão toda não é a matemática em si, mas a filosofia da matemática. A palavra de Deus, ela dá base para uma filosofia da matemática. De onde que os números vieram? Bom, a gente pode simplesmente pegar a perspectiva aristotélica, em que os números não são objetos abstratos, nem conceitos em si mesmos, mas eles são abstrações das coisas que nós vemos na realidade. Então, por exemplo, aqui eu vejo que tem livro, outro livro, outro livro, outro livro, e aí, distinguindo um livro do outro, eu consigo entender o conceito de unidade e de duplicidade, e etc. Uma unidade com outra unidade, eu formaria duas unidades. Essa é uma perspectiva que lida muito facilmente com o seu argumento, é muito plausível, que não carrega todo o comprometimento que você quer carregar. Ah, Paulo, você está dizendo que Deus não tem papel nisso. Não, eu estou dizendo que Deus se revela na natureza. É isso que eu estou dizendo, e nos dá faculdades cognitivas capazes de aprender a sua autorrevelação na natureza. Essa é uma pergunta fundamental. Qual é a natureza dos números? Há pouco tempo eu assisti um vídeo de um professor muito engraçado, ele falando que ele nunca viu um 2, nunca viu um 3, e defendendo que os números são apenas abstrações. Eles não têm uma realidade objetiva. O que é uma completa estupidez. Por quê? Eu não preciso pensar em uma maçã, em uma banana, em uma caneta, em algo concreto, para realizar expressões matemáticas. 2 mais 2 é 4, independente da instanciação onde esse 2 se manifeste. Se são 2 maçãs, 2 bananas, 2 canetas. Van Poitras, que é um filósofo da matemática, e ele mesmo um matemático, cristão vantiliano, ele desenvolve isso muito bem na sua obra Redimindo a Matemática. Eu recomendo que vocês que têm interesse nessa área, leiam. Porque a matemática é um dos pontos em que os ateus mais têm dificuldade nessa filosofia. E é um campo desprezado por cristãos. A mesma coisa é válido para a sociologia, para a história, para a química, para a ciência no geral. Toda forma de ciência, ela precisa de um telos, precisa de um fundamento, precisa de uma garantia do seu conhecimento. E onde que isso é encontrado? A partir do Criador de todas as coisas, que possui como um dos seus atributos a aceidade. Ele é perfeitamente consistente em seu ser. E a própria lógica com a qual a gente faz ciência é uma expressão do ser desse Deus. Sem isso, você incorre no completo caos. Bom, acredito que aquela objeção que eu forneci antes no vídeo, sobre confundir a epistemologia e o pressuposto epistêmico da coisa com a ontologia, ela permanece, tá? E assim, epistemologia é um ramo muito complexo, e tem vários princípios epistemológicos, tipo o princípio da credulidade, do Swinburne, que podem ser usados para lidar um pouco com isso. Mais uma vez, eu não estou negando que Deus entra na equação e Deus está incluso e fundamenta tudo isso de alguma maneira. Eu não estou negando isso. Eu estou qualificando, porque eu acredito que apesar de tudo estar, e da lógica, etc., está fundamentado no ser de Deus e ser uma expressão de Deus, a maneira que nós aprendemos essas coisas não é da maneira que os pressuposicionalistas querem. Mas, mais uma vez, o debate não é para ser... Logo, o que o senhor William Lane Craig faz, ainda que de fato ele não rejeite a Bíblia, o erro do William Lane Craig é menor do que o dos ateus, em um sentido. Porque ele ainda assim admite Cristo como Salvador. Mas em um outro sentido ele é pior. Por quê? Porque o William Lane Craig ele tem o conhecimento da verdade. Ele é um homem convertido a Cristo. Bom, aqui vai um adendo, e talvez isso explique o motivo pelo qual você está chamando o Craig de herege ou acusando de heresia. Estrito senso, herege é aquele que não é salvo, é aquele que não é convertido. Então acredito que você está denominando o Craig de herege no sentido lato e indevido, que vai trazer uma perspectiva para as pessoas que é uma perspectiva incorreta. Que professa ser um cristão. E ele está traindo o seu próprio cristianismo ao fazer isso, incorrendo numa heresia. E mais uma vez, o Craig não está traindo nada, porque ele acredita que o próprio texto bíblico nos traz essas interpretações como plausíveis, não tem imposição, você assumiu isso porque ele não concorda com a sua interpretação, e quem está tendo pressuposto indevido é você. A palavra heresia, ela tem na sua raiz etimológica o sentido de uma escolha. Ou seja, eu escolho algo diferente da revelação de Deus. Deus está me revelando algo, eu estou escolhendo outra coisa. E, infelizmente, é o que muitos têm feito. Só cuidado para não cometer a falácia etimológica, de que você tenta deduzir o significado de uma palavra por causa da origem da palavra. Isso é falacioso, tá bom? Estrito senso, um herege é alguém que não é salvo.
E aí, o meu ponto, tentando responder essa impressão que você poderia ter sobre o Craig, é, mesmo se o Craig estiver errado, isso não implica em heresia nesse sentido, porque não, você pode continuar tendo uma relação pessoal com Deus e com Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, acreditar na Trindade, na ressurreição e tudo mais, mesmo que você considere que a Bíblia não deve ser tomada como literalista em algumas partes, sobretudo no relato de Gênesis, tá? Então, eu acredito que houve uma queda, houve uma transgressão e houve um primeiro casal, mas eu acredito que Deus os criou através da evolução e não acredito que o nome tenha sido Adão e Eva. Logo, eu não sou cristão só porque eu não acredito que o nome é diferente, que tem algumas nuances ali, sendo que eu penso que o próprio texto bíblico me leva a acreditar nisso. Não, então não há heresia nesse sentido. E, portanto, acredito que eu lidei com as suas duas acusações. Você acusa o Craig de algo que em momento algum você argumenta, você não mostra o Craig fazendo isso, você simplesmente pressupõe que se alguém tem essa interpretação só pode ser porque a pessoa está impondo a ciência no texto bíblico. É um pressuposto que você não argumentou, para o qual você não argumentou em favor, ou a favor. Você está com o pressuposto indevido, mais uma vez, sobre heresia, acabei de falar, e isso não implica em heresia nesse sentido estrito do termo, porque você pode continuar crendo, tendo esse relacionamento pessoal com Deus, Jesus Cristo como seu Salvador, Espírito Santo, crendo nas doutrinas essenciais, mesmo se você estiver errado nessas outras questões que são importantes, mas não implicam em não ser salvo, algo nesse sentido.